Olá, meu nome é Alexandre, eu sou missionário. Vamos falar agora de um grupo chamado Mormons. Quero falar sobre suas doutrinas e se há base bíblica para suas doutrinas. Os Mormons dizem que houve uma apostasia geral e que a igreja se perdeu. Pero será que a Bíblia há base para dizer isso biblicamente? Vamos analisar alguns textos. Mira isto. Mateus 16:18. Eu te digo que tu eres Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do reino da morte não prevalecerão contra elas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, já é um versículo que diz que não é possível que a igreja tenha se perdido totalmente, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outro versículo, Mateus 28:20. Ensinando-nos a obedecer todo o que ele mandava a vocês, e lhe asseguro que estarei com vocês sempre, até o final do mundo. Estará com os outros Jesus até o final do mundo. É o que diz a Bíblia. Não há base bíblica para uma apostasia total. Mira que diz Efésios 3:21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos siglos de los siglos, por todas as gerações e pelos siglos de los siglos. Jesus estaria com a igreja pelos siglos de los siglos. Então não há uma apostasia. Alguns apostataram, mas não foi totalmente, porque Jesus está em todos os ciclos, em todas as gerações na igreja. A Bíblia é confirmada pela arqueologia. Quando se escava em Israel, nas terras bíblicas, se hallam provas de que a Bíblia é verdadeira. No livro dos Mormons, habla que houve alguns impérios que duraram mais de 1000 anos, e não se halla prova nenhuma desses impérios. Eles fundiram aço, trabalharam ouro, prata, bronze, fizeram ferramentas, escudos, lanças, flechas, escreveram em placas, mas não há prova, arqueologicamente, nada foi encontrado sobre isso que o livro dos Mormons afirma. Uma pergunta que os Mormons têm que responder. Os Mormons têm que responder essa pergunta. Onde estão as provas de los impérios mencionados no livro dos Mormons? Onde estão as provas desses impérios que duraram mais de 1000 anos? É impossível que impérios tenham durado 1000 anos e que não tenham deixado pistas e traços sobre esses impérios. Que não há, já vasculharam e não há prova. É impossível que duraram 1000 anos e não deixar nada. Ossos, ferramentas, cidades, cemitérios, não há prova. Os Mormons têm que responder: onde estão provas de los impérios mencionados no livro dos Mormons? Dizem que eles fundiram ferro, trabalharam ouro, prata, e nada se encontra, nada comprova no livro dos Mormons. Outra coisa, os Mormons afirmam que haviam moedas que os nefitas usaram: senine de ouro, seon de ouro, shuon de ouro. Onde estão essas moedas? E na Bíblia, quando você vai a Israel, se escava, você halla a dracma, o ciclo, que comprova que a Bíblia e os impérios eram verdadeiros. A dracma, o ciclo, sempre se comprova que a Bíblia tem fundamento. Mas onde estão essas moedas? Que comprovam os impérios que os livros dos Mormons dizem? Para mim, o livro dos Mormons é uma ficção. Não se hallam essas moedas. Então, os Mormons têm que responder. Os Mormons têm que contestar. Onde estão todas as moedas que os nefitas usaram durante mais de 1000 anos? Onde estão essas moedas? Que não se hallam. No livro do Mormon contém plágio de mais de 27.000 palavras e versículos inteiros da versão King James, que foi escrita em 1611 depois de Cristo. O livro do Mormon foi escrito 600 anos antes de Cristo e 421 depois de Cristo. Foi escrito e contém plágio de mais de 27.000 palavras e também versículos inteiros usados pela versão King James. Isso é muito estranho. É muito esquisito, é diferente, é raro, porque um livro que foi escrito 2000 anos depois
os livros dos Mormons muito antes, e agora se tem 27 mil palavras, versículos inteiros que foram plagiados pela versão King James. Os Mormons têm que responder por que o livro dos Mormons contém plágios de 27 mil palavras e também de versículos inteiros tomados da versão King James de 1611. Os Mormons têm que contestar isso. Os Mormons têm que contestar isso. O livro de Mormons afirma que Jesus nasceu em Jerusalém. E todos sabem que Jesus nasceu em Belém. É um erro no livro dos Mormons. Não é uma ficção. Falar que Jesus nasceu em Jerusalém. Todos sabem, todas as religiões admitem que Jesus nasceu em Belém. No livro do Mormon afirma que todos os cristãos são a prostituta da terra. Isso é errado. No livro do Mormon afirma que nos tempos antigos aqui nas Américas havia elefantes e cavalos. Nada se prova sobre isso, que existiam esses tipos de material de animais antigamente acá nas Américas. Isso é muito raro, é difícil crer, porque não há base bíblica para crer. Quando você abre da Bíblia, todos os animais são confirmados que haviam, por mais que não existam hoje, mas haviam antigamente em estas terras. Pelo livro do Mormon não há prova que havia elefantes e cavalos. Chegaram muito depois, que não leva a crer que o livro do Mormon é uma ficção. A doutrina Mormon diz que muitos planetas são habitados por muitos deuses que têm relações sexuais com suas esposas deusas, que antigamente foram homens comuns. A doutrina Mormon diz que você pode alcançar a divindade e no futuro povoar seu próprio planeta, com muitas esposas, tendo relações sexuais e povoar vários planetas. Isso é que os Mormons afirmam. O Deus Mormon Elohim vive cerca de uma estrela Kolog, chamada Kolog, onde lá tem sexo interminável com suas esposas deusas. E um dia convocou-se uma reunião para decidir o futuro desses hijos espirituais, que teriam corpos mortais e decidiam entre o bem e o mal. Então se apresentou Lúcifer e Jesus. Lúcifer quis ser o salvador deste mundo. E quis dar aos homens o direito de serem deuses. Jesus quis dar o livre-arbítrio aos homens. Venceu a proposta do Jesus Mormon. Que sucedeu, Lúcifer se rebelou, e com ele 1/3 dos espíritos, tornando-se o diabo e seus demônios, enviados à terra, não teriam corpos mortais. Os espíritos que foram malos na batalha, que não foram bravos na batalha contra os mormons, nasceriam na terra em pele negra. Isso é o que afirma a doutrina Mormon, que os negros descendem desses espíritos que não lutaram fortemente, bravamente contra Lúcifer nesta batalha, e que os espíritos que foram valentes nasceriam em pele branca, que seriam os mormons na terra. Os primeiros profetas mormons dizem que Elohim veio com sua esposa à terra no corpo de Adão e Eva para suceder vidas humanas na terra. Depois de muitos tempos, Elohim veio à terra e teve relações sexuais com a Virgem Maria para conceder um corpo físico a Jesus. O profeta Brian Olsen diz que Jesus, em sua maturidade, teve 3 esposas: Maria, Marta e Maria Madalena, e teve filhos espirituais, do qual descendia Joseph Smith. É muito raro, é difícil, beira quase que a loucura querer isso. Não há base bíblica para isso. No Mormons tem muitas falsas profecias. Joseph Smith disse que a lua era habitada e que as pessoas que já viviam mais de 1000 anos. 1000 anos viviam na lua. Seu sucessor Brian Long disse também que a lua e o sol era habitado. Joseph Smith disse no livro Convênios e Doutrinas que Nova Jerusalém seria construída em seu período em Missouri. Falsa profecia. É muito
são muitas coisas que são contra, que não há prova e falsas profecias sobre os mormões. Quando José Smith morreu, ele deixou 27 esposas e 40 filhos. Mira que abismo que este homem estava. Que este vídeo, pequeno vídeo, pueda abrir seus olhos para entender que isso é uma seta que tem muitos erros e que não tem a verdade. Se vocês mormões lerem isso, tem que entender que estáis em uma seta que não tem verdade alguma. Que você pode buscar uma igreja verdadeira, uma igreja cristiana que tenha uma doutrina sana, para que possa escapar da condenação eterna. Que Deus lhe bendiga.